número 5, Papa, pode representar também um líder, um chefe, porém muito diferente da liderança do imperador. A liderança representada pelo Papa é uma liderança que segue as regras sem contestá-las. É uma liderança que, mesmo que este líder não concorde com todas as regras, ele concorda com o fato de ter que cumpri-las. Então, ele é um líder que cobra dos seus subordinados que se cumpra as regras, porque geralmente esta liderança está dentro de uma instituição, como um capitão, um militar. Ele faz parte de uma instituição que já possui regras. E ele concorda que estas regras sejam cumpridas, independente de se aceitar ou não. Então, por que ele cobra dos seus subordinados cumprir estas regras? Porque entende que, se eles estão fazendo parte desta instituição, as leis estão lá, as regras estão lá, têm que ser cumpridas. E quem não aceitar é demitido, quem for contra essas regras. E quem não aceita, ou é demitido porque está batendo de frente, ou então essa demissão não entre para a instituição. Então, nem sempre é um líder bonzinho, né? É um líder que não é admirado pela pessoa que ele é, e sim pela condição, pela hierarquia. Já a liderança do imperador é uma liderança em que ele compartilha essas regras, em que ele ouve a todos, em que ele sabe o talento de cada um. E ele tem por objetivo desenvolver o talento, o dom de cada um para chegar no objetivo dele, do sucesso. Então, tem diálogo com este líder do arcano que representa o imperador, essa liderança do imperador. Existe diálogo e o objetivo dele é o sucesso. E ele entende que para ter sucesso, cada um tem que estar no lugar onde tem que estar, no lugar onde que a pessoa pode dar o melhor dela, no lugar que ela quer estar. Ele consegue enxergar o dom, o talento de cada um. Então, eu tenho um exemplo aqui bem bacana. Que é a liderança do Papa, representada pelo líder militar, um capitão, um comandante. Deixa eu ver. Olha lá. Um líder militar, um capitão, um comandante, em que segue as regras da instituição e faz com que elas sejam cumpridas. E aqui, um treinador, né, de um time de futebol. Embora existam, tipo, as regras da FIFA, né, por exemplo, existem regras que têm que ser cumpridas, que ele não pode mudar, e ele mesmo cumpre. Só que a regra do time é compartilhada com todos. Então, o Neymar não daria para ser outra coisa que não atacante. E aí, de novo, e o líder, o treinador do arquétipo do imperador, sabe disso. Então, ele compartilha o melhor ataque, ele troca informações, porém, a última palavra é sempre a dele. Se você sente uma necessidade de uma experiência espiritual, faça um chamado interno, aberto a um mestre, porém, sem colocá-lo no pedestal da divindade. Olhe para ele como um professor, um ser humano apenas. Então, se você necessita de um orientador, né, mas assim, de uma experiência espiritual, faça um chamado interno, para que apareça na sua vida, não um mestre exatamente, mas um orientador, uma pessoa que está ali para te orientar.
e que não corra o risco, por exemplo, de você colocá-lo ou colocá-la num lugar de divindade, porque o risco de se frustrar é muito grande, né? Você colocar um ser humano no lugar de divindade, ele não vai estar no lugar, no papel dele. As chances de você se frustrar é muito grande. Então, o Papa ele representa crenças e regras. Portanto, se ele aparece para alguém que está buscando algo inovador, é um forte não. A pessoa não deve partir para isto neste momento. Talvez esperar um novo tempo ou então pagar para ver. Então, se alguém ou você faz uma pergunta, eu devo inovar? Eu devo mudar de emprego? Eu devo fazer diferente? O que acontece? Se eu sair a carta do Papa, é um forte não, porque o Papa é alguém conservador, que segue a tradição e as regras. Naquele momento, a pessoa não deve, então, fazer, inovar, mudar. Ela deve esperar um pouco e, num outro momento, fazer essa inovação. Então, aqui eu tenho um exemplo bem bacana da roupa, de como a mulher se vestia em 1830, mais ou menos. E aqui, a Anitta, representada pela Anitta, as roupas que para hoje é normal, né? Mas imagine, então, se em 1830 eu fosse uma mulher à frente do meu tempo, visionária e ligada em moda. O que eu faria? Será que daria para colocar aquele tipo de roupa da Anitta naquele tempo? Eu conseguiria? Eu teria sucesso com isso? Não, porque não é o momento. E as mudanças, quando elas são drásticas, a gente tem refletido muito sobre o momento em que a gente se encontra, não só sobre o que a gente acha, os nossos conceitos e a nossa expansão, nosso alcance de consciência, mas é necessário avaliar o momento da sociedade, o tempo em que se encontra, para que essas mudanças ocorram aos poucos. Então, a gente tem aí um exemplo bem bacana da Coco Chanel, que inovou o vestuário, a forma como a mulher se veste e se apresenta ao mundo, mas foi de uma forma lenta, foi uma forma aos poucos. Então, foi ela que inventou o cabelo Chanel para a mulher, porque ela sentia muito calor com o cabelo comprido, o chapéu, que era algo só de homens, calças, para que então a mulher pudesse andar de cavalo mais à vontade, terninhos e outras coisas. Tanto que ela é um ícone não só da moda, como também uma representante de uma revolução feminina. Só que estas mudanças foram acontecendo aos poucos e ela só foi mesmo reconhecida depois que morreu. Né? Ela era julgada demais por conta das inovações que ela propunha. Né? Tanto que somente depois, quando o tempo passou, quando a sociedade se modificou, é que então se deu valor às mudanças, à inovação que Coco Chanel apresentou e representou e fez para as mulheres. E ela é um ícone até hoje. As roupas dela, o corte do cabelo Chanel, ninguém contesta, né? Que é maravilhoso e todo mundo, até hoje, faz uso deste corte de cabelo e do nome, né? Corte Chanel. O verdadeiro Papa é aquele que sente um respeito profundo por suas crenças, mas que não a seguirá cegamente, a ponto de provocar a própria ruína. Então, aqui a gente entra em contato com a culpa que as pessoas acabam carregando por, de repente, romper com as regras e se culpar por conta dessas regras serem tão necessárias para aquele grupo, para aquela sociedade. Você não concorda com elas, você sente vontade de ir contra elas. Só que muitas vezes não é o momento, né? Por quê? Porque talvez você mesmo não esteja preparado, preparada para essa mudança.
o que faz com que você carregue uma culpa e que te leve ao chão, te arruína, né? Te faz carregar isso para sempre. Então, é muito importante lembrar que a positividade desse arcano, que ele vem trazer de reflexão também, é o fato de que as regras não são boas nem más. Porém, é necessário ter a consciência que nenhuma regra é para ser seguida cegamente. Porque quando a gente segue uma regra cegamente, a gente pode provocar a nossa ruína. Porque desejar algo, os nossos desejos nem sempre são conscientes. E não faz sentido ir contra os nossos desejos. E quando a gente segue algo cegamente, uma crença cegamente, a gente pode até não manifestar, não agir, não se comportar contra aquela regra. Porém, a gente vai contra o que somos, contra os nossos próprios desejos. E mesmo que a gente não realize de fato a atitude, o comportamento que é inovador, o fato de desejar, quando consciente, nos faz se culpar demais, reprimir os desejos. E isso causa o quê? A ruína, né? Porque é exatamente a repressão dos nossos desejos que traz sofrimento, como já dizia Freud. Muitas vezes as pessoas estão vivendo o Papa, presas nas suas crenças religiosas, sociais e conservadoras, morais, que não abrem mão, mesmo sabendo que essas estão prejudicando. Então, aqui eu tenho um exemplo bacana também, sobre a regra, a crença de que uma família deve ser preservada, custe o que custar. E deve ser mostrada à sociedade aquela família super perfeita. E o que acontece geralmente, às vezes, o casal não está sendo feliz. Existe a crença de que os filhos só serão felizes se o casamento dos pais permanecerem, né? Se permanecer, se não houver o divórcio. Então você tem que se anular, abrir mão da sua felicidade para manter o casamento por causa dos filhos. E não permite entender as mudanças que a própria psicologia traz, né, nessa era contemporânea. Que os nossos filhos, os filhos, eles são felizes quando os pais também são. Então, não existe filho triste de pais separados. Existe filho triste de pais que brigam. Então, o que é melhor, né, é você ser infeliz e fazer os seus filhos infelizes, mantendo um casamento por conta da sua própria crença, ou então bancar o seu desejo, bancar a sua vontade, lutar pela sua felicidade, sua libertação, separando. Com certeza, cessar as brigas entre o casal fará teu filho muito mais feliz, porque também você precisa dar o exemplo de que um ser humano deve lutar pela sua própria felicidade e que a nossa felicidade não está nas mãos de ninguém. Nós construímos a nossa felicidade individualmente, cada um é responsável pela sua. Nem mesmo o pai e uma mãe é responsável por fazer um filho feliz, como também os filhos não são responsáveis em fazer os pais felizes. Quando ele aparece, questione-se. Questione você mesmo. E se estiver interpretando o oráculo para alguém, o seu cliente. Quais são as crenças que me limitam, que te limitam? Quais me libertam, que te libertam? Quais não servem mais e não fazem mais sentido? Quais novas crenças estão a me auxiliar a me tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve? Quais crenças eu criei para mim mesmo? Estou acreditando cegamente em alguém? Estou colocando um ser humano no lugar de divindade sem questionar?
Estou limitado a não poder questionar as minhas próprias crenças? As minhas crenças limitam a minha visão de mundo? Quanto conservador eu sou, isto me faz bem ou mal? Lembrando sempre que cada crença tem um lado positivo e um lado negativo. Que cada maneira e cada visão de mundo tem um lado positivo e um lado negativo. Porque quando se trata de crença, a regência é do Papa e é uma carta dual. As tradições sociais, casamento, filhos, tiram ou reforçam o meu próprio poder. Muitas vezes, a crença tradicional do casamento, de ter filhos, principalmente relacionada à mulher, é muito impregnada no nosso inconsciente. A gente não consegue manifestar o desejo de repente, não se casar, de não ter filhos. Primeiro, por conta do julgamento das pessoas. Segundo, porque às vezes você pode bancar o seu desejo, ser mais feliz e, no momento de tristeza, se culpar pela sua escolha, dizer, bom, será que eu fiz certo? Não é? Questione-se ou questione o seu cliente. Ao abrir mão de uma crença, eu estou abraçando a crença da não crença? Isso é muito interessante também. A gente enxerga e vê muitas pessoas assim. Eu não tenho crenças limitantes. Será que isso também não é uma crença? Como alcançar a sabedoria da sacerdotisa sem abraçar nenhuma crença? Como posso me conectar com a espiritualidade? Mesmo a própria sacerdotisa, quando ela diz as respostas para as suas questões estão dentro de você, e como você busca estas respostas, esta intuição genuína? Como é este caminho? É através de alguma crença, mesmo a crença da meditação, né? A meditação como ciência, ela serve para acalmar, para limpar os pensamentos. Agora, quando a gente diz que meditando eu encontro as respostas interiormente, eu estou falando de uma crença. Então, ninguém chega à sabedoria da sacerdotisa sem passar pelo Papa, pelas crenças. É através dele que a gente encontra o caminho. Questione. Minhas atitudes condizem com aquilo que prego? Quando estou mestre de alguém, me comporto como professor ou pregador? Como líder, eu permito que os meus subordinados questionem as minhas regras? Qual preço estou disposta a pagar para esconder de mim mesmo e dos outros as minhas próprias sombras? Eu sou uma pessoa resistente às regras? Consigo identificar momentos de ceder e o momento certo de questioná-las? Acho que esse ponto é muito, muito interessante. Então, é isso aí. O nosso próximo arcano é o arcano 6, os enamorados. E sobre o Papa ainda, eu tenho um resuminho, né? É muito importante quando a gente chega no final de um arcano, fazer um resumo e um exercício quanto à interpretação da carta. Então, assim, o que ele pode representar? Ele pode representar no sentido de uma energia de manifestação de um destino próximo, casamento, filhos, funeral. No sentido de uma reflexão interna, de autoconhecimento, questionar as suas crenças e a maneira como você conceitua crença. Entendendo a você mesmo, ou passando para o cliente, que as crenças não são boas nem más, e que é através delas que a gente encontra o caminho para acessar a nossa sabedoria interior.
a nossa sacerdotisa. O Papa pode representar um líder, lembrando que ele é muito diferente da liderança do imperador. Então, às vezes, ele pode representar ali a personalidade de alguém na vida da pessoa que é muito conservador, que é muito tradicional e que cumpre as regras e nunca vai admitir abrir mão disso. Então, de repente, aparece ali no relacionamento, na casa do relacionamento com as pessoas do trabalho, e você pergunta ao cliente: você tem batido de frente com o seu chefe? Você tem algum chefe? Tenho. Tá. Ou então uma pessoa do seu trabalho que você anda batendo de frente por não concordar muito com as regras dele ou com a visão de mundo dessa pessoa, para. Não vai adiantar. É melhor você sair deste lugar em busca de outro. Porque você só vai perder tempo e energia, né? Quando o Papa, por exemplo, aparece na casa do relacionamento amoroso, pode simbolizar um casamento para a pessoa, ou então problemas no relacionamento, no casamento. E aí vai depender de perguntas que você faz ao cliente e do arcano menor. Então você vai perguntar: como está seu casamento? Você é casada? Ou você tem um relacionamento sério? Porque hoje em dia não precisa exatamente ter o papel ali de ser uma pessoa casada, né? E aí você vai perguntar, vai questionar a pessoa. Se ela disser sim, sou, e tem alguns problemas, vai falar: ó, aqui parece que o seu namorado, seu marido, é bastante conservador. Não adianta muito bater de frente com ele, né? Se aparece na área sexual, você pode orientar a pessoa, você mesmo, se estiver tirando para você, que inicie um diálogo com a pessoa, mas que provavelmente o jeito dela amar, de se relacionar sexualmente, é mais conservador. E se você tem outras fantasias, ou você desencana e segue com aquela pessoa, respeitando ali o jeito dela, ou vai em busca de outras coisas. Quando aparece na espiritualidade, na área da espiritualidade, está querendo dizer que aquela pessoa precisa se conectar com o mundo espiritual, que muitas vezes ela está precisando se apegar a alguma crença religiosa ou filosófica, que ela está precisando desta luz, porque a carta do Papa não deixa de ser uma iluminação também, porque é dual. Lembre sempre disso, que a carta é dual, né? Se aparece na área da carreira, faça perguntas. Você se sente à vontade? O que você trabalha, a tua carreira em si, atende às suas expectativas ou você tem vontade de inovar, mudar? A pessoa fala: eu tenho não é a carreira que eu gostaria. E você responde: então não é o momento ainda de mudança. Em cada casa, você sempre tem que fazer perguntas, porque antes mesmo de abrir o tarô para uma outra pessoa, você tem que informá-la que a abertura do tarô não é adivinhatória, e sim uma ferramenta de terapia e autoconhecimento. Espero vocês na próxima aula.